queridos, para mim, motivo de alegria poder nesta noite ministrar a palavra de Deus para a igreja do Senhor que está espalhada nos 4 cantos da terra, posso dizer assim, e tudo isto é para a glória do nome do Senhor Jesus. Se você puder, com a sua Bíblia, abra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no capítulo de número 3, Evangelho de João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 3, nós estaremos lendo alguns versículos, serei sucinto, porque temos um tempo reduzido também, mas com certeza o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Se você pode glorificar a Deus aí em sua casa, onde você estiver, dê glórias a Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Ele é aquele que livrou o seu povo lá das mãos de Faraó no Egito. É o mesmo Deus que conduziu o seu povo pelo deserto. Ele é o mesmo que está conosco aqui, está contigo aí no teu lar, onde você estiver. O Senhor nesta noite quer te fazer lembrar que Ele é o mesmo, Ele não mudou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, a palavra do Senhor onde nós temos lido nos conta de um homem de uma certa importância na sociedade judaica nos tempos de Jesus, que, como lemos, buscou falar com o Senhor Jesus Cristo em um horário que muitos não sabiam que ele estava ali, mas Jesus, conversando com ele, o Senhor começou a falar para ele as verdades, porque Nicodemos conhecia a Bíblia, ou seja, Nicodemos conhecia as Escrituras, Nicodemos conhecia a lei, Nicodemos sabia muito bem daquilo que estava escrito, das ordens de Deus, daquilo que foi passado para o seu povo, para que o seu povo seguisse, obedecesse e levasse para seus filhos de geração em geração. Mas estava agora Nicodemos diante do Senhor Jesus Cristo, conversando particularmente, e o que me chama a atenção nesta passagem é no versículo 14 e o versículo 14 e 15, que diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, esta passagem que Jesus cita a Nicodemos, ele está se referindo a algo real, aquilo que aconteceu depois que o povo tinha sido livrado com mão forte, com mão poderosa, com mão de Deus, das mãos de Faraó. Agora o Senhor tinha aberto o mar vermelho para o seu povo passar. O Senhor Deus estava dando um maná, um alimento para o sustento de cada um, e o povo, num certo momento no deserto, a palavra de Deus nos diz, no livro de Números, no capítulo de número 21, do versículo 4 até o versículo 9, nós vamos encontrar que o povo de Israel, que estava junto com alguns egípcios que haviam saído do Egito, juntos estavam agora no deserto, e mesmo sendo alimentados
usado por Deus, mesmo vivendo maravilhas de Deus, mesmo presenciando as obras, os milagres de Deus ali no deserto, eles levantaram a sua voz e começaram a falar contra Deus. A palavra de Deus diz no livro de Números, no capítulo 21, no versículo 4 até o versículo 9, que os israelitas, juntamente com os egípcios que estavam no deserto, eles começaram a falar mal de Deus e a falar mal de Moisés. E o Senhor nosso Deus, Ele olhando para a terra, Ele olhando para o povo, e vendo a maldade no seu coração, vendo a sua incredulidade, vendo a sua ingratidão, o Senhor permitiu que surgisse ali naquele deserto serpentes que eram poderosamente venenosas, e a palavra nos diz nesse trecho de Números 21, de 4 a 9, que aquelas serpentes começaram a morder o povo, e diz a Bíblia que muitos morreram, começaram a morrer gente aqui, morrer gente ali, morrer gente lá, e a notícia se espalhou, e era uma coisa cruel, era terrível o que estava acontecendo. Por quê? Porque não reconheceu que Deus havia livrado com mão forte e com mão poderosa. Porque estavam esquecendo que o Senhor nosso Deus, Ele é aquele que faz milagres, e eles estavam vivendo milagres. O Senhor estava alimentando-os, e eles estavam dizendo que aquele alimento que Deus estava lhe dando era um alimento sem valor, era um alimento que não tinha qualidades, mas o Senhor mostrou para eles que Ele é o mesmo, que Ele é poderoso. E as serpentes saíram. Os irmãos que podem conhecer aos seus estudos, nos desertos existem serpentes que ficam escondidas na própria areia, e não se pode ver até o momento que ela dá aquele ataque, e Deus assim permitiu que muitas serpentes começaram a morder, picar as pessoas com seu veneno, e muita gente começou a morrer. E quando aquele terror tomou conta do povo de Israel, o povo de Israel começou a entender que havia pecado contra Deus. Quando o povo reconheceu que havia pecado contra Deus, eles correram para Moisés e disseram: Moisés, nós pecamos contra Deus, nós falamos mal de ti, nós falamos mal de Deus. Por favor, Moisés, ora a Deus por nós, pede a Deus para que Ele nos livre destas serpentes. Eu quero chamar você a atenção nesta palavra. Deus permitiu que as serpentes os mordessem, os picassem, e muitos estavam morrendo, para chamá-los a atenção, para lembrar-se de Deus, para saber que Deus é quem faz. Nele está o querer, nele está o efetuar. Tudo está nas mãos do Senhor nosso Deus. E eles chegaram para Moisés e disse: ora a Deus para que Deus nos livre. E Moisés clamou a Deus. Deus não tirou as serpentes, não, mas disse: Moisés, faz uma serpente de bronze, faz uma serpente de metal e põe numa haste, para que, e anuncia, prega ao povo de Israel, e diz para o povo que todo aquele que for picado pela cobra, pela serpente, que olhar para esta serpente de bronze, que olhar para essa serpente de metal, que eu mandei você, Moisés, fazer, este será salvo, este não vai morrer, este estará livre do veneno da morte que estava acontecendo. O veneno começava com uma dor pequena, depois a dor se aumentava, e eles começavam a ter um sofrimento intenso. Eu quero dizer a você que quando João escreveu que Nicodemos foi conversar com Jesus, Jesus disse para ele: olha, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente lá no deserto,
O povo não olhava para a serpente. O povo olhava para a serpente e era curado do veneno da serpente. Não era a serpente que curava o povo, mas era em crer na pregação que Moisés estava anunciando, dizendo que Deus disse: quem olhar para a serpente será curado. E Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, da mesma forma que eles olhavam por obedecer a palavra que Moisés anunciou, assim importa que o Filho do Homem seja levantado também, porque a humanidade está em perversidade contra Deus. A humanidade se esqueceu de Deus. A humanidade não está mais olhando para Deus. Cada um está buscando os seus próprios interesses. Eu quero que você observe que o povo israelita, eles eram mordidos por serpentes, mas nos dias de hoje, o povo está sendo mordido pelo pecado. O veneno da serpente estava matando as pessoas naquele tempo, mas hoje o veneno do pecado está consumindo, destruindo, matando e afastando cada vez o homem da presença de Deus. No início, a dor era pouca, mas depois um sofrimento intenso. O homem, quando ele é mordido pelo pecado, o veneno do pecado, no começo não se percebe. Quando começa a dor, ela é pouca, mas depois vem uma dor intensa sobre a sua vida. Lá com as serpentes estava havendo uma morte física, devido ao veneno das serpentes. Mas hoje a morte espiritual tem levado muitos à morte espiritual, por causa do veneno do pecado, porque tem se afastado de Deus. Também a serpente de bronze foi levantada lá no deserto. Cristo foi levantado na cruz do Calvário. Por isso que ele disse que o Filho do Homem também seria levantado, para que aquele que olhar para Jesus, para aquele que olhar para Cristo, que olhar para o Redentor, que cresce na pregação da palavra, que Cristo é o Salvador, seria liberto do poder do veneno do pecado. Eu quero dizer para você nesta noite que olhar para a serpente poupava a vida, porque eles creram na palavra que está sendo pregada. Eu quero dizer a você que aquele que olha para Cristo também é salvo da perdição eterna. O Senhor Jesus, Ele é aquele que foi levantado na cruz do Calvário. Ao olhar para a serpente de metal, demonstrava crer em Deus, através da pregação de Moisés. Eu quero dizer para você, que ao olhar para Cristo, demonstra crer em Deus, pela pregação do Evangelho. O Evangelho tem chegado até a sua casa, o Evangelho tem chegado até a sua família. O mundo está aí com um veneno que Deus permitiu em toda a humanidade, mas aquele que olha para Cristo será salvo. Aquele que olha para Jesus será salvo. Talvez até nesta vida venha o mal e ele venha morrer fisicamente, mas a sua vida estará escondida em Deus. O Senhor nesta noite quer chamar você a atenção, que Ele quer que o mundo inteiro, Ele quer que toda a humanidade se lembre que Deus, Ele é o dono de todas as coisas, que Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas, que Deus é aquele que enviou Jesus
Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, para ser levantado naquele madeiro, para derramar o seu sangue puro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero dizer a você, meu querido irmão, meu querido amigo, onde você está nesta hora, que você creia na pregação do Evangelho, porque o Senhor Jesus nesta noite quer salvar a tua vida, o Senhor Jesus quer te perdoar, o Senhor Deus quer te libertar nesta noite. Eu quero ser sucinto, eu quero falar neste momento para ti. O pecado está em toda a humanidade, a maldade tem tomado conta de todas as pessoas, mas Cristo Jesus te chama nesta noite. Olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Cristo Jesus nesta noite quer te libertar, Cristo Jesus nesta noite quer te salvar. Se existe uma pessoa que está neste momento afastada dos caminhos do Senhor, que por algum motivo o vento, ou quem sabe o pecado alcançou a tua vida, e por algum motivo mais você se afastou dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar neste momento para você aceitar a Cristo, para você voltar a Cristo neste momento. O Senhor Jesus que tem o poder para aniquilar o mal, para te perdoar de todo o pecado. O Senhor Jesus que tem o poder de escrever o teu nome no livro da vida. Ele neste momento pergunta para ti, através da minha voz e através da rede social: onde você está? Creia na pregação da palavra. Nesta noite o Senhor Jesus te convida: filho meu, vinde a mim. Como estás? Onde você estiver ouvindo a minha voz, o Senhor Jesus fala contigo, e o Espírito Santo fala ao teu coração: filhinho, é já a última hora. Filhinho, confessa que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador. Filho, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu quero saber onde está esta primeira pessoa. Você que está em casa, meu irmão, minha irmã, se tiver alguém junto de você aí que está afastado dos caminhos do Senhor, fale com ele aí do seu lado, convide-o para aceitar a Cristo, convide-o para voltar para a casa paterna, que nós aqui estamos esperando dar o seu nome através da rede social. Nós iremos orar por você. O Senhor que deu o livramento ao povo, a pregação que foi dada ao povo de Israel por causa dos venenos ou por causa da mortandade que estava acontecendo no deserto. O Senhor nosso Deus, Ele nesta noite, o pecado está tomando conta, mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que perdoa os teus pecados. Ele é aquele que te lava, Ele é aquele que te purifica, Ele é aquele que quer te renovar, Ele é aquele que quer te dar força. Onde está você